Sejam todos bem-vindos. Eu acho que não sei se está certo, correta a tela aí. Está correta a tela. A gente não tem, estamos transmitindo de celular. A gente ainda não tem um estúdio apropriado, aquele estúdio que você merece. Mas muito obrigado a você que está conosco ao vivo, aqui pelo canal do Matuza Santarém, da TV Santarém. Hoje temos uma mensagem que vai trazer uma mensagem de alerta para cada um de nós. Vai falar sobre a sacudidura e profecias que abalarão a igreja nos últimos dias. A gente vai fazer uma oração antes de nós começarmos. Muito obrigado a você que está conosco ao vivo. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nesse momento pedimos que o Teu Espírito Santo venha estar com cada pessoa que vou ouvir esta mensagem. Agora ao vivo e que for ouvir mais tarde também. Não importa o dia e nem a hora. Que o Senhor venha abençoar ela e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Profecias que abalarão a igreja nos últimos dias. Nós estamos vendo hoje muitos líderes da igreja adventista e de outras religiões também, que são muito admirados, estão brilhando como se fosse uma luz que está brilhando no meio das trevas. Mas o Espírito de Profecia diz, no livro Patriarcas e Profetas, na página 188, diz que muitas estrelas, falando de pastores e líderes religiosos, que hoje estão brilhando, que hoje estão pregando o Evangelho, que hoje são admirados, que hoje são reverenciados, que hoje são seguidos por milhares e alguns até por milhões em suas redes sociais. A profecia diz aqui que eles ofuscarão nas trevas, eles se apagarão e vão então estar de outro lado. Aqui no livro, na página dos 253, diz o seguinte: ninguém consegue servir a Deus se despertar a oposição dos poderes das trevas. Anjos mal atacarão esses fiéis, alarmados de que sua influência esteja sendo vítima de suas mãos. Pessoas mais tentarão separá-la de Deus, com tentações atraentes. Quando essas coisas não lograrem êxito, usarão o poder para forçar a consciência. Meus queridos, essas profecias que vão abalar a igreja no tempo do fim, quando pastores, quando líderes que vocês admiravam, que a igreja admirava, começarem a vir com outras doutrinas, começarem a se ofuscar nas trevas, começarem a serem pessoas que não estarão pregando realmente a verdade, as três mensagens evangélicas, muitos se escandalizarão. Muitos que fazem parte hoje da igreja vão se escandalizar com esses líderes que hoje estão brilhando. É por isso que eu sempre falo para vocês no nosso canal, para a gente não se apegarmos em seres humanos, mas se apegarmos a Deus. Olharmos para Jesus, como diz Filipenses 4, o autor e consumador de nossa fé. O único que é o nosso exemplo é Jesus Cristo. Vocês vão ver missões, associações, uniões saindo da associação geral. Hoje já existe uniões que não fazem mais parte da associação geral, nem missões e nem associações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm a mesma doutrina, as mesmas 8 crenças fundamentais, as mesmas 6 doutrinas que a igreja prega, mas não fazem parte mais da associação geral. Isso vai acontecer e ainda muito mais. E muitos irmãos da igreja vão se escandalizar e vão sair da igreja, vão abandonar a fé. E eu digo uma coisa para vocês, meus queridos irmãos:
nunca saia dos caminhos de Deus. Não é porque aquela associação, não é porque aquela missão, não é porque aquela união saiu da associação geral, não é porque o presidente da associação geral se apostatou, não é porque aquela estrela que você hoje segue nas redes sociais se apagou, não está mais pregando a verdade, que você se escandalizou com esse pastor, que você vai sair da igreja. Não. Que você vai sair dos caminhos do Senhor, não. Esse não é o motivo. Não existe nenhum motivo que faça com que nós se afaste dos caminhos de Deus. Não existe. Essas profecias todas vão se cumprir no tempo do fim. Muitos líderes vão escandalizar a igreja. E é por isso que nós não devemos nos escandalizar quando a gente vê líderes saindo, muitos aí se apostatando, outros, quem sabe, nós já estamos vendo hoje aqui, por exemplo, no Brasil, o que está acontecendo no meio evangélico, né? Pastores pedófilos, pastores ladrões, pastores adúlteros, pastores mentirosos, falsos profetas. E parece-me que hoje no Brasil, os religiosos que estão fazendo cultos, parece que eles fazem com uma intenção de ganhar dinheiro, de abrir igreja para ricar, para ganhar dinheiro. E essas coisas iriam acontecer no tempo do fim. Essas profecias iriam acontecer no tempo do fim. E quando você lê aqui no livro O Grande Conflito, eu vou ler aqui que os servos de Deus, com o rosto brilhando, eles vão estar em santa devoção para pregar o Evangelho. Por quê? Porque quando você lê no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 14, diz o seguinte: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando o Evangelho de Jesus, quando o Evangelho verdadeiro, quando o Evangelho do Reino realmente for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas acontece que é impossível, na vista humana, o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Quando você olha para os países da janela 040, onde é proibido de entrar o Evangelho, onde você olha para países comunistas, para países que aqueles que são do islamismo, né, do Islã, parece ser impossível você pregar o Evangelho. Mas Deus vai agir de uma maneira tão extraordinária que sinais vão acontecer no planeta, fomes vai acontecer, terremotos vai acontecer, secas vai acontecer, inundações vai acontecer. E o que vai acontecer também? Que muito logo as pessoas vão ficar sabendo quem são esses guardadores do sábado, esses adventistas, esses batistas, esses assembleianos, esses que guardam o sábado. Logo, muito em breve, vão saber quem são os guardadores do sábado. E por que eles estão contra a lei humana? Por que estão contra as leis dos homens? Contra a Organização Mundial da Saúde, contra a ONU, contra o Santo Papa, contra os líderes religiosos do mundo? Porque este pequeno grupo está contra e não querem seguir as leis que foi imposta para que os seres humanos todos santifiquem o primeiro dia da semana como sendo o dia sagrado, o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou, o dia da família, o dia que as pessoas vão ficar com a família. E por que esse pequeno grupo não quer seguir as normas das leis mundiais, da nova ordem mundial? Por quê? E logo, logo, esse grupo, esse pequeno grupo, vai ficar conhecido em todo o planeta. Quem são essas pessoas? E olha, e é por isso que o Evangelho vai ser pregado mais rápido do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque além de eles ficarem conhecidos, aqui diz o seguinte, fala da chuva serôdia. O que é chuva serôdia? É quando o Espírito Santo derramar o seu poder sobre os seus filhos. Aqueles que se consagraram, aqueles que se prepararam, aqueles que buscaram a Deus, aqueles que abandonaram seus pecados, aqueles que reviveram uma vida de conformidade à vontade de Deus, esses servos de Deus,
receberão a chuva seródia. E aqui diz o seguinte, na página 253 desse livro condensado, O Grande Conflito. Olha o que diz aqui. Servos de Deus, com o rosto brilhando em santa devoção, correrão de um lugar para o outro, a fim de espalhar a mensagem do céu. Milagres acontecerão e doentes serão curados. Olha que maravilha! Os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, o seu rosto vai brilhar. E eles vão estar andando de um lugar para o outro, pregando o evangelho, porque a porta da graça está se fechando, não tem mais tempo. E Jesus hoje ainda se encontra no santuário celestial. Jesus ainda hoje se encontra intercedendo pelo pecador. Mas chegará um momento que ele vai deixar de interceder pelo pecador e não vai mais interceder por ninguém. E quando ele deixar de interceder pelos pecadores, a porta da graça se fechará e não haverá mais salvação para ninguém. Vai se cumprir Apocalipse capítulo 22, verso 11, que diz: continue imundo fazendo imundície, e continue sujo da prática da sujeira, e o santo continue a santificar-se, o justo continue na prática da justiça. Em outras palavras, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Hoje, Jesus é o nosso advogado nas mansões celestiais. E quando esses servos de Deus estiverem com o rosto brilhando, anunciando as mensagens da salvação, anunciando a mensagem do perdão, do arrependimento, milhares vão se converter em uma só mensagem, uma só pregação. Lá no Pentecoste, aquela chuva que aconteceu lá, foi uma chuva temporânea, onde os discípulos pregaram o evangelho e 3.000 pessoas se converteram num dia. Mas hoje, no tempo do fim, será a chuva serôdia, será muito mais poder que os servos de Deus receberão e eles brilharão. A mensagem terá sucesso, não tanto por causa de argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos já têm sido apresentados e as publicações exercitam suas influências. Que publicações são essas? São milhares de publicações que existem nas casas de pessoas, onde os compositores entregaram, onde o Pacto Esperança entregou na América do Sul e em muitas partes do mundo, aqueles livros, A Grande Esperança, os livros que os compositores vendiam nas casas, estão ali escondidos nas suas estantes, mas as publicações vão começar a ser lidas, e vão saber quem são realmente essas pessoas que estão pregando essa verdade. Satanás, porém, tem impedido muitos de compreender a verdade por completo, mas eles verão a verdade com toda clareza. Vínculos familiares, conexões com a igreja não terão poder para deter os filhos honestos de Deus. A despeito das forças aliadas contra a verdade, um grande número vai se posicionar ao lado de Jesus Cristo. Essas são as profecias que abalarão a igreja no tempo do fim. Muitos falsos profetas vão se levantar, muitos falsos pastores, muitos falsos líderes dentro da igreja vão se levantar contra a igreja, pregando contra a igreja. É por isso que a Bíblia diz: os maiores inimigos serão os de sua própria casa. Serão esses líderes, serão esses pastores, serão esses membros que antes um dia brilhavam, agora estão ofuscando nas trevas. Mas por que estão fazendo isso? Porque eles vão preferir ficar com os bens deste mundo, com os prazeres deste mundo, com as riquezas deste mundo, de que serem perseguidos, de que eles perderem o que têm, as suas casas, os seus bens, a sua riqueza, e vão preferir ficar do lado do mundanismo do que ficar do lado de Deus. Lembram da mulher de Ló? Quando ela olhou para trás, ela preferiu ficar com as coisas que se encontravam lá em Sodoma, com a sua riqueza, com os seus bens, com as suas joias. Isso é a mesma coisa com esses falsos profetas, com esses falsos líderes
e acontecerá o alto clamor. Não será um clamor falado em voz baixa, mas será o alto clamor onde os servos de Deus falarão com ousadia, ou falarão com autoridade, vão falar com amor. Alto clamor, aonde esses servos de Deus brilharão e milhares se arrependerão e muitos vão se converter e muitos que se encontram em Babilônia vão sair. É por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse 18:4: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados e nem dos seus flagelos. Deus está pedindo para que as pessoas saiam de Babilônia, mas muitos que se encontram ainda na igreja adventista do sétimo dia ainda se encontram em Babilônia, com as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus ensinos, e com a vida mundana, preferindo ficar um pouco no mundo, um pouco na igreja, um pouco no mundo, um pouco na igreja, ainda continuam na Babilônia, bebendo o cálice da Babilônia. E a palavra de Deus diz para nós sairmos de Babilônia, para nós nos convertermos, para a gente se arrepender, para a gente abandonar o pecado, para nós vivermos uma vida de conformidade à vontade do Senhor. A igreja, embora, como posso falar a palavra, balançando, parece-me que vai ser destruída, parece-me que vai acabar, porque vai acontecer muitos escândalos, muitos vão sair da igreja, muitos pastores vão abandonar também, muitos líderes vão se apagar. Parece-me que a igreja vai perecer, mas não vai. Essa igreja vai se tornar uma igreja muito poderosa, vai ser uma igreja que hoje é uma igreja militante, ela vai se tornar uma igreja triunfante para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que não vai haver uma placa de igreja, não vai haver um GNPJ, porque não vai ter mais GNPJ. As igrejas todas vão estar sendo perseguidas, vão ser tomadas pelos governos, as igrejas vão ser fechadas para que sejam entregues para ONGs ou então para outras coisas, mas a igreja do Senhor, ela vai continuar, porque não é placa de igreja que Jesus vai vir salvar. Jesus vai vir salvar a igreja batista do sétimo dia, igreja adventista do sétimo dia, não. Deus vai vir salvar aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Jesus vai vir salvar aqueles que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, viveram uma vida de conformidade à sua vontade. E agora, nesse tempo do fim, onde as igrejas foram fechadas, onde não pode mais se pregar o evangelho, onde só existe uma igreja, onde todos podem seguir somente uma igreja, menos um líder religioso, somente um dia para guardar, que será o domingo, o falso dia, o dia do sol, o Sunday, em inglês é Sunday, dia do sol, em alemão Sonntags, dia do sol, dia della sole, o domingo. Nem existe essa palavra na Bíblia. As 8 referências que falam no Novo Testamento do domingo, nenhuma delas diz para nós guardarmos esse dia, santificarmos esse dia, mas todas elas falam o primeiro dia da semana. Queridos, nós estamos bem próximos desses acontecimentos, muito próximos desses acontecimentos vão acontecer, e as profecias que vão abalar a igreja não devem abalar você. Pode abalar aqueles fracos na fé, pode abalar aqueles que não se prepararam, pode até abalar aquelas pessoas que querem sair da igreja, que estão ali na igreja somente por estar, mas não estão ali por amor a Deus. Olha o que diz aqui no livro Grande Conflito, no capítulo 38, o teste, no segundo parágrafo, diz o seguinte: o sábado, o grande teste de lealdade, é a verdade que tem recebido o ataque especial, ao passo que a observância do falso sábado, que é o domingo, consiste no compromisso de lealdade com o poder que se opõe a Deus. A guarda do sábado, verdadeiro evidência de lealdade ao Criador. Enquanto um grupo recebe a marca da besta, outro recebe o selo de Deus. Queridos, no tempo do fim, haverá apenas 2 grupos de pessoas: os que vão estar servindo a Deus, aqueles que vão estar obedecendo a Deus e aqueles que vão estar obedecendo aos homens. Aqueles que vão seguir a lei de Deus ou aqueles que vão seguir a lei dos homens.
Aqueles que vão santificar o verdadeiro dia do Senhor, que é o sábado, ou santificar o falso sábado, que será o primeiro dia da semana. Só haverá esses dois grupos de pessoas no tempo do fim. E eu pergunto para você, de que lado você vai estar? Do lado de Deus ou do lado dos homens? Do lado dos guardadores dos mandamentos de Deus ou do lado dos guardadores dos mandamentos dos homens? De que lado nós estaremos? De que lado nós podemos estar? As profecias estão se cumprindo e a igreja será abalada, a igreja será sacudida, a igreja será, posso dizer para vocês assim, vai ter muitos escândalos dentro da igreja, mas a igreja vai permanecer firme como rocha. Por quê? Porque o que eles colocaram em primeiro lugar na sua vida foi Deus, foi Jesus Cristo, o Espírito Santo, foi a sua palavra. E aconteça o que acontecer, esses servos de Deus não abandonarão a fé. Queridos, já estamos muito próximos desses acontecimentos. E quando isso acontecer na sua igreja, não se escandalize. Quando isso acontecer com o seu pastor, com o seu líder, com aquela pessoa que você seguia nas redes sociais, que achava que era um bom pregador, e é um bom pregador, mas você nunca imaginou que ele se ofuscar nas trevas, nunca imaginou que uma associação, que uma união ia fazer isso. Vou repetir para vocês que chegaram agora. Já existem algumas missões, associações, que não fazem mais parte da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles continuam com a mesma doutrina, pregando a mesma doutrina que nós pregamos, mas não fazem mais parte da Associação Geral. E aí? Essas pessoas estão apostatadas? Essas pessoas todas vão para o inferno? Não, meus queridos. CNPJ da igreja não leva ninguém para o céu. A salvação é individual. Placa de igreja não vai me levar para o céu. Não é porque eu sou membro da igreja adventista que eu estou salvo. Não. Não é porque eu sou pastor da igreja adventista, não é porque eu sou ancião, não é porque eu sou um líder, professor de escola sabatina, não é porque eu prego que eu estou salvo, não. Placa de igreja não me dá o direito de salvação. Ela pode até me indicar o caminho da salvação, mas ser membro de uma igreja não me dá o direito de ser salvo. O que vai me salvar, o que vai me dar o direito de ser salvo, é a graça maravilhosa de Jesus Cristo. É porque Jesus deu a sua vida por mim no Calvário. E eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal. E a partir daquele momento vivi uma vida de conformidade à sua vontade, mostrando que eu amo a Deus. E como que eu posso mostrar que eu amo a Deus? João 14,15 diz: se me amas, guarda os meus mandamentos. Ah, mas os mandamentos foi resumido em dois. Sim, foi resumido em dois. São duas tábuas de pedra. Do primeiro ao quarto mandamento, amar a Deus. Do quinto ao 10º, amar o próximo. Se você amar a Deus, você vai guardar o primeiro mandamento até o quarto. Se você amar o próximo, você vai guardar o quinto mandamento até o 10º. E você vai cumprir toda a lei? Para ser salvo? Não, mas porque você já é salvo pela graça de Jesus Cristo. Queridos, estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E não existe mais tempo para nós estarmos brincando de sermos evangélico. Não existe mais tempo para nós estarmos brincando de sermos crente Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja. Não tem mais tempo de nós estarmos vivendo uma vida de conformidade à nossa vontade. Jesus está muito próximo de dizer a palavra está feito. Está muito próximo de fechar a porta da graça. E esses acontecimentos vão acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque existe na Bíblia, lá no Apocalipse, 3 mensagens angélicas. Apocalipse, capítulo 14, 12 de capítulo 6 até o verso 14. Ela diz o seguinte lá, essas 3 mensagens angélicas é símbolo de rapidez. Quando o anjo ele pode dar uma volta no planeta rapidamente, mas existe também um quarto anjo, que vai se unir ao terceiro anjo,
E esse quarto anjo são justamente esse povo que a gente tirou aqui. Esse povo que vão brilhar, o seu rosto vão brilhar. As pessoas vão olhar nessas pessoas e vão ver que eles são tipo seres celestiais, o seu rosto está brilhando. Eles vão fazer milagres, vão pregar o evangelho, vão ser perseguidos, mas eles não estão nem aí para a sua vida, porque eles sabem que muito breve eles vão estar com Jesus para toda a eternidade. Ah, queridos que se encontram comigo aqui no canal, você que está assistindo, você que vai assistir. É hora de nós começarmos a nos prepararmos para esses grandes acontecimentos, que vão acontecer muito mais rápido do que nós estamos imaginando. Muito mais rápido. O palco do mundo já está preparado para o grande espetáculo. O que está faltando agora? Está faltando apenas o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E este evangelho será pregado muito rápido, em frações de horas e de dias. E logo que ele for pregado, a porta da graça, muito em breve, vai se fechar e acontecerá esses acontecimentos. A igreja será abalada, a igreja será sacudida, a igreja será perseguida. Muitos vão pagar com a sua própria vida, muitos vão perder tudo que têm, seus bens, suas riquezas, suas terras, mas não vão perder o principal, que é a salvação, que é a vida eterna. A igreja será abalada, a igreja será sacudida, mas a igreja será vitoriosa em nome de Jesus. Quer você também ser vitorioso em nome de Jesus? Saia de Babilônia, saia da Babilônia e venha para o caminho verdadeiro, aquele que conduz à salvação, aquele que conduz à vida eterna. E o caminho verdadeiro aqui, eu não estou falando de placa de igreja, estou falando dos remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, como diz Apocalipse 14, verso 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, esses são os remanescentes de Deus. E uma coisa que nós temos de entender também é que Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Lembra o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 17? Irou-se o dragão, Satanás, contra a igreja, contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência. Quem são esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É contra este povo que o diabo vai fazer guerra, que o diabo vai unir todas as religiões, todas as igrejas, e vai fazer com que todos obedeçam uma única ordem mundial, para que esse povo seja perseguido, morto ou extinto da face da terra. Mas faça parte deste grupo, que você fazendo parte desse grupo, você receberá das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego cada pessoa que está orando comigo nesse momento em tuas mãos. E aquela que for orar também futuramente, que for assistir esta mensagem, não importa o dia e nem a hora, que o Senhor venha também estar com ela e com a sua família. Esteja com cada um de nós. Batiza-nos com teu Espírito Santo e abra nossa mente para te servir, te amar e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.